Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão ouvindo esse canal. Continuando o projeto, resumindo os capítulos da Bíblia, a gente vai fechar a epístola da Carta Universal de Tiago, irmão de Jesus, no capítulo 5, último capítulo. Beleza? Esse capítulo é dividido em duas seções. A primeira parte vai do versículo 1 até o 6. E nessa parte vai falar sobre a condenação das pessoas que são ambiciosas para com as coisas que são dessa terra, que são ricos para com as coisas dessa terra. Existe a história do rico e do Lázaro, né? É bem sabido que o rico vai e é condenado a separação eterna, ao inferno, não porque ele seja rico. Antes, porque ele era pobre para com Deus. Quando este foi, na história de Cristo, ele foi sepultado e apareceu em tormentos no meio de chamas, o diálogo dele com Abraão, ele vai se fechando num aspecto muito importante, que é o testemunho da vida eterna no Messias, focada na doutrina e na pessoa e no nome do Messias. Veja como fecha essa parábola. Fala assim: o homem rico, opulente, tinha vivido toda uma vida de esbanjando riquezas. E ele fala ao pai Abraão: ó pai Abraão, eu sei que se alguém vier dos mortos e falar aos meus irmãos a respeito deste lugar, a respeito da realidade espiritual, da condenação e da vida eterna, do descanso e do tormento eterno, se alguém ressuscitar e for falar com eles, eles vão se arrepender. Então envia alguém para que eles se arrependam e não venham para cá onde eu estou. Então Abraão lhe responde de uma forma muito centrada nas Escrituras, e isso é importante, abordar esse tema como introdutório desse capítulo, porque ele vai caçar perfeitamente, visto que Tiago, como o seguidor fiel de Cristo, ele plasma os ensinamentos de Cristo e das parábolas nas suas instruções na vida prática do cristão. Então, este homem é respondido pelo Abraão da seguinte maneira: se os teus irmãos não crerem no Messias, e na verdade do Talmud, na verdade das Escrituras Sagradas, se eles não crerem nessas Escrituras e no testemunho que há nelas a respeito da vida eterna no Messias, da esperança no Messias, vida eterna, óbvio, né? Valendo essa repetição, nem que alguém ressuscite dos mortos e apareça para eles, eles vão crer. Eles têm as Escrituras e a Moisés. Eles têm o profeta, os Salmos e a Moisés, que vão até eles e os leiam, e meditem e creiam.
Porque se alguém não ressuscitar dentre os mortos, eles, mesmo que alguém ressuscite dentre os mortos, eles não vão crer. Se eles não crerem nas Escrituras, crerem na mensagem das Escrituras, crerem no testemunho do Messias, o Cristo, Jesus. É isso. Jesus é a palavra de Deus feita, o verbo que se fez carne. Jesus é o único que pode salvar dos nossos pecados. E isso se dá por intermédio da confiança em quem ele é revelado pelas Escrituras. Muitos viriam como falsos messias, mas este Jesus de Nazaré é aquele que pode salvar dos nossos pecados. Ele morreu e ressuscitou, e isso foi plasmado nos evangelhos e foi plasmado mais de muitos mil anos atrás, através do testemunho dos profetas, através do testemunho de Moisés, através dos sinais que Moisés e os profetas diziam a respeito do aparecimento daquele que teria poder para perdoar os pecados. A vida dele inteira seria cheia de sinais que o caracterizariam como aquele, o Filho de Deus, o Messias, que tem poder para salvar dos pecados. Então, pergunto novamente, aquele homem rico foi ao inferno por causa da sua riqueza? Não. Ele era pobre para com Deus. Ele não fazia a importância desse testemunho e de viver de acordo com esse testemunho das Escrituras a respeito de Cristo, de se preparar para a manifestação de Cristo. Então ele vivia na volúpia do excesso, dos excessos, dos vícios e voltado para a ganância e a ambição egoísta terrenal. Por isso ele foi condenado. E o Lázaro foi ao céu porque ele era humilde, pobrezinho, coitadinho? Não. Ele, apesar da sua pequenez financeira e da sua pequenez circunstancial, de saúde e de seu status, de sua classe social, ele tinha fé no Messias. Ele tinha fé no Messias. Por interpretação de contraste, o rico foi ao inferno, não por ser rico, mas por não ser rico para com Deus, por não conhecer, por não se adaptar a essa realidade da verdade, do testemunho da revelação de que o Messias viria. Não se adaptou, não mudou a sua vida a essa realidade. Ao contrário, este Lázaro, apesar de ser necessitado, carente, pobre, miserável, vivia acreditando e amoldando no que ele conseguia na sua vida ali limitada, na fé e esperando e se moldando com essa realidade do testemunho das Escrituras Sagradas a respeito do Messias, Jesus de Nazaré. É importante a gente frisar isso. Beleza, voltando ao capítulo 5 de Tiago, então a gente vê várias dessas realidades plasmadas nessas orientações práticas da vida cristã. Aqui fala sobre os ricos para com o mundo perdido e os que não são ricos para com Deus. Tem uma palavra de condenação. Esse é o tema que vai abordar essa primeira parte. Como é essa característica? A gente tem, então, tópico A, tópico B, tópico C, tópico D. Temos 4 tópicos que vão definir dos versículos 1 ao 6. Primeiro, tópico A. Essa ambição egoísta é envolvida em impurezas. Impurezas. Que caracteriza. Tópico B. Esse tipo de riqueza para com o mundo, uma riqueza mundana, é uma riqueza que deixa enfermidades, que deixa um lastro
deixa um lastro de enfermidade. Ela é patológica, né? Você não descansa direito, você não tem uma vida psicologicamente e fisiologicamente de descanso, não tem um período de descanso. Você só vive para aquilo, voltado para aquilo. E até as supostas recreações que resultam desse tipo de riqueza são patológicas, são enfermizas, né? C. Tópico C. Elas estão claramente apontando para trabalho escravo, literalmente. Esses tipos de pessoas ricas que enriquecem, que são ricas para com o mundo, são caracterizados por quê? Por estarem envolvidos em trabalho escravos. Eles não se adaptam às leis trabalhistas. Eles são envolvidos em remuneração injusta dos serviços que eles contratam. O que eles fazem? Eles pagam mal. Eles não adaptam o local de trabalho conforme as leis sanitárias de trabalho. Não adaptam sua empresa ou ao seu CNPJ conforme realmente as leis trabalhistas. São pessoas más que só pensam no lucro. Esse tipo de riqueza tem esse tipo de característica. D. Não possuem modéstia nem generosidade. Só vivem voltados para o seu próprio umbigo, para o seu próprio bem. Eles não têm um incentivo aos seus colaboradores. Nem promovem aumento. Não incentivam os seus colaboradores, nem a sociedade onde eles estão inseridos. Só vivem voltados para si. Nem são generosos, nem são bons para com o meio ambiente social, nem o meio ambiente, ambiente mesmo, fauna, flora, né, bioma. Não são. Produzem, contaminam e deixam um lastro de destruição. Não são generosos. Principalmente para com as obras que envolvem a Deus. As boas obras. Não são generosos. Podendo, não são generosos. Beleza? Como o rico no Lázaro, né? Esse exemplo. Apesar de terem muito, eles estão envoltos numa incredulidade cotidiana. Uma incredulidade do viver comum. E as suas vidas não expressam fé no Messias que virá, assim como o rico. E, portanto, tem uma palavra de condenação vinda do próprio Deus. Esses são os versículos 1 ao 6, caracterizando esse tipo de riqueza para com o mundo e pobreza para com Deus. Beleza? A segunda parte aborda o tema da resiliência que o cristão deve ter, visto que este está destinado a sofrer por seu Senhor e pela palavra do seu Senhor, pelo nome do seu Senhor. Aborda a respeito sobre a prática do juramento como petulância contra a soberania divina. Interessante. Caracteriza também, mostra as marcas de uma oração correta e de quando se implementa, circunstâncias de quando devem ser implementadas campanhas de oração, digamos assim, né? Campanha de oração, busca pela face de Deus, pela sua ajuda, né? É bíblico se juntar, fazer correntes de oração, é justo sim, mas tem circunstâncias, tem motivos, tem cenários no qual elas se aplicam, beleza? Este capítulo vai falar sobre esse tema. E do novo nascimento, como se dá, qual a característica principal do novo nascimento, do verdadeiro, né? Este pedaço da segunda parte do capítulo 5 vai do verso 7 ao verso 20, beleza?
Nós temos então nessa sessão estes tópicos A, B, C, D, E, F, G e H. Das letras A à letra H. Primeiro tópico. Beleza. O cristão, ele deve fortalecer os corações do seu próximo, falando cristão, né? Outro próximo cristão, outro irmão cristão. Ele deve fortalecer o coração do seu irmão, não com murmuração, né? Se queixar, murmurar, reclamar. O que quer dizer reclamar? Reclamar quer dizer chamar duas vezes, pedir duas vezes, gritar duas vezes, né? Exigir duas vezes, né? Quando você reclama do seu irmão, você está pedindo que isso que você está reclamando venha por duas vezes. Reclamar, clamar duas vezes, né? Então é como protestar também. Ele fala, não proteste contra seu irmão. Não proteste contra seu irmão. Como a gente deve então esperar a vinda do Senhor? Protestando contra seu irmão? Não. A gente deve, segundo Tiago, fortalecer os corações sem murmurar. Sem murmurar. Olha, existe uma diferença de murmurar, reclamar, se queixar, e existe uma diferença em julgamento justo. Beleza? O cristão, ele deve fazer o juízo justo. Se ele está correto, se ele está em posição moral contra aquela... ele não está praticando aquilo e pode denunciar aquela prática, deve denunciar. Se a doutrina, se aquela prática do seu próximo está contra a doutrina, ele deve denunciar. Com tremor e temor. Beleza? Mas o que seria queixar-se, murmurar? É apenas crítica que não constrói. Ficar falando mal, ficar falando, se queixando, ficar murmurando pelos cantos. Lembra do povo de Israel lá no deserto? Ficar murmurando do próprio Deus, reclamando da própria sorte. Porque eles estavam passando pelo deserto. Mas eles não viam o fim do deserto, que era a terra prometida. Mas viam os desafios. Estavam focados nos desafios, nos problemas que esse presente momento estavam passando no deserto. Nós também não devemos focar tanto assim nos sinais catastróficos. Esses sinais catastróficos a respeito do fim, porque aqui está falando sobre a vida do Senhor. Existe um cenário, existe um ambiente a ser montado. E esse ambiente, parte desse ambiente é catastrófico. Envolve abandono da fé, apostasia, heresias, falsos profetas, falsos cristos, escândalos no meio da igreja, envolve cataclismos mundiais, terremotos, muitas coisas, fome, perseguição. Não devemos reclamar disso, devemos fortalecer os corações e saber que todos esses sinais devem nos fortalecer nosso coração, porque são sinais de que cada vez o nosso Senhor está perto. E que, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ponto B. Jó e os profetas são modelo para nós cristãos, de servos de Deus que sofreram por causa da vontade de Deus e da doutrina correta. Nós também, tendo em vista esse fim tão próximo, devemos fortalecer os corações dos irmãos, pregando as Escrituras, ensinando aquilo que é correto, santificação, vivendo a generosidade cristã, vivendo a sã doutrina. Quanto mais nos aproximemos, quanto mais o cenário do fim, as estações, as ações e o clima se pareça mais com aquilo que foi descrito a respeito das últimas coisas e da vinda do nosso Senhor, mais devemos nos empenhar em brilhar nossa luz neste mundo de trevas. Beleza? Existem estações, tempos, climas
Existe, Jesus falou para os fariseus, vocês sabem quando se aproxima o verão, quando se aproxima o outono, vocês sabem definir pela característica das árvores, pelo como o céu o panorama do céu, vocês sabem identificar quem está vindo, quem está atrasado, quem está adiantado, a respeito das nuvens, a respeito da chuva. E vocês não sabem discernir nos tempos em que vocês estão vivendo? Nós também devemos discernir. Nós não sabemos o dia e a hora, mas sabemos o clima, as ações e temporadas. Temos uma ideia de quanto mais aproximar-se a respeito do fim. Devemos ter uma ideia, devemos ter esse radar aceso, ligado, né, digamos assim. Beleza? E fortalecendo os corações, né? Jó sofreu pela vontade de Deus, mesmo que a sua perspectiva parecesse injusto. Às vezes a gente se ilude. Eu estou sofrendo, Deus, Senhor, eu sou teu filho. Por que eu estou passando por rejeições no trabalho? Por que eu estou passando por tantas coisas ruins no meu emprego, nas minhas amizades comuns? Porque você não é deste mundo. Porque quando eu falo da tua mensagem, da tua palavra, as pessoas parecem que se afastam de mim. Parece que minhas amizades na faculdade, no meu trabalho, elas se desanimam comigo e não querem conversar comigo porque, sei lá, você é estranho, diferente, você... É isso mesmo, você não é deste mundo. Então sofra. Sofra por amor do seu Senhor a vida correta, uma vida santificada. Sofra uma vida santificada, que você vai ter galardão. Você vai ter galardão. Porque se me negares na terra, eu te negarei no céu. Foi o próprio Deus que disse isso. Então, sejamos corajosos, porque grande recompensa tem para nós. Assim como para Jó teve no fim 7 vezes mais daquilo que ele perdeu, e os profetas também teriam, e viram, né, essa nova era através da vida de Cristo, né? Nós também receberemos nossa recompensa. Seja seu sim, sim e seu não, não. É uma ousadia nós confirmarmos coisas a respeito do futuro. Ou usarmos de juramento para darmos embasamento à nossa palavra. Não podemos, porque a gente não controla a cor do nosso cabelo. A gente não pode tornar branco para preto o nosso cabelo. Não, a gente não pode aumentar nossa estatura conforme a gente queira. Não. A gente não pode retroceder nossos sinais de vida. Não podemos. É uma ousadia a gente jurar. Mas eles nos dão a opção. Seu sim seja sim e seu não seja não. Que talvez de alguma maneira ou outra... Não. Não, não. Sim, sim. É isso mesmo? É isso mesmo. Então, seja real, seja realista, seja verdadeiro e seja objetivo na sua comunicação, na sua forma de viver. Não seja ambíguo, não esteja em cima do muro. É isso que está falando. E não perjure. Não fique jurando por aí. Né? A, B, C e o D. O tópico D. Aflições levam ao... Existe uma equação aqui da vida cristã. Por exemplo, palavrinhas: aflição, contentamento, doença. A doença, por exemplo, a aflição leva o cristão a usar de artimanhas para se safar dos momentos difíceis, a cometer erros, a cometer trambiques e digamos, trapacear. O cristão, quando ele está em aflições, ele característica do cristão verdadeiro, será que ele é levado a cair na tentação? De usar de modos ilícitos? Não. Aqui, segundo as Escrituras, quando o cristão se sente afligido, ansioso, preocupado, ele é levado a orar. A ordem é orar. Orar. Temos a oração, tem ação? Tem. A fé deve ser ativa? E parte dessa ação é orar. E também procurar
o meio justo de resolver esse problema. Mas é orando, 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 confiando no Senhor, derramando diante de Deus toda a nossa angústia. E no seu tempo Ele nos exaltará. No contentamento. Eu vou me alegrar, agora vou sair por aí fazendo excessos. Eu estou alegre, vou beber. Até me entupir, até ficar encharcado. E fazer besteira. Eu estou alegre, vou pular aqui do muro e quase ficar tetraplégico aqui. Não. O que ele faz? Quando o cristão se contenta, ele é louvor a Deus. Ele louva. Ele faz coisas que trazem louvor a Deus. Não é somente cantar. Não sei cantar. Eu sou obrigado a cantar? Sim e não. Você pode louvar a Deus de diferentes formas. Né? Eu estou contente. Vou fazer uma generosidade aqui para as pessoas que estão precisando, que estão no hospital. Vou visitar. E eu vou orar para as pessoas. Eu vou alguém que está triste, que eu preciso de dinheiro, que eu preciso de alguma generosidade. Eu estou tão alegre que Deus respondeu a minha oração que eu vou fazer o bem para alguém. Quero transbordar essa alegria para outra pessoa. Tá vendo como diferente? E essa pessoa, em gratidão, vai louvar a Deus por esse bem que tu está fazendo para essa pessoa. Viu? Há diferentes formas de louvar a Deus. Na doença, por exemplo. Muitas pessoas vão e fazem terapias que envolvem espíritos imundos, religiões que envolvem ocultismo, invocação dos mortos, envolvem mediunidade, terapias que supostamente são medicinais e que envolvem e que são contra os ensinamentos de Deus. Mas a palavra de Deus diz que o cristão não vai até esses locais e não usa de terapias e de outras coisas. O cristão, quando está doente, em fase da aflição, da doença, ele ora a Deus. Ele ora a Deus, ele confessa seus pecados e aplica a terapia disponível, uma terapia honesta, medicamentosamente comprovada, que auxilia realmente essa fase da doença. É tanto assim que está escrito: unjam com óleo, que confesse o pecado e a oração da fé curará o enfermo. Confesse seus pecados. Ore a Deus, confesse seus pecados e aplique a terapia. O que era a terapia daquele tempo? Eram óleos essenciais, óleos com ervas especiais, enquanto se fazia massagem naquela região onde estava doendo. E aqueles princípios ativos penetravam na pele e faziam um efeito. Mas Deus, que é poderoso, ordena que a gente tem que orar. Tem que orar. Porque quem permite o efeito daquele medicamento é Deus. E Ele pode mesmo, antes de aplicar a terapia, Ele pode curar, porque Ele é soberano. Seja pelo bom efeito daquele remédio ou pela oração. Sigamos as instruções do Senhor. Ele é poderoso para nos salvar do mal. Tópico, esse foi D, E e F. G. Elias orando. Importante essa parte. Elias foi um profeta que aliás, João Batista foi comparado com Elias. E na questão de Elias havia então um cenário montado ali. Havia apostasia, havia adoração a ídolos, havia uma mulher governando Israel e havia um rei perverso, sem caráter, governando a Israel. A vontade de Deus expressas nas Sagradas Escrituras estava sendo esquecida na sua lei, né? Estava de lado, estava sendo esquecida. A doutrina, a forma certa de viver, não estava sendo seguida nem pelo sacerdote. Havia perseguição contra as pessoas que temiam a Deus. Não havia. Precisava-se de um anúncio ao arrependimento.
Precisava-se de testemunhar sobre o Deus Todo-Poderoso. O que acontece? Elias, como uma figura profética, ele ora a Deus, sendo guiado pelo próprio Deus. Sabendo que as próprias Escrituras Sagradas falavam que um dos juízos para com a apostasia de Israel, o abandono das leis da aliança do Senhor, seria que os céus se fechariam, seriam de bronze. O que isso significa? Que não choveria. O céu seria de bronze e a terra também de bronze. Ou seja, não tendo água umidificar a terra seria árida, dura para semear. Então ele agia conforme aquilo que já tinha sido profetizado anteriormente por Moisés, como resposta ao abandono da fé. Então um profeta, ele atua, ele profere seu prognóstico com base nas Escrituras Sagradas. Percebam que desde a antiguidade os filhos de Deus, os eleitos, os profetas, os homens de Deus caminhavam conforme as Escrituras. Até as suas orações e os juízos que ele proferiam em nome de Deus andavam conforme as Escrituras. Elias orou e assim foi feito. Passou um tempo sem chover. Depois ele orou de novo, em resposta ao arrependimento do povo, a se voltar ao Senhor, né, e ao abandono dos deuses falsos. Então ele ora e a chuva cai de novo. Nós também, como cristãos, temos autoridade para fechar os céus, se andarmos de acordo com as Escrituras Sagradas. Podemos profetizar, mas como? Anunciando o Evangelho. O próprio Evangelho traz condenação sobre aquele que não se arrepende. Meu irmão, aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Já está condenado. O próprio pecado vai ceifar a pessoa. Entendeu? Isso já é uma profecia. Já está condenado. Sobre ele repousa a ira de Deus. Uma característica final, o ponto H, né? Que o Evangelho se caracteriza por metanoia, né? Já no último versículo aí, né? Na segunda parte, o versículo 19 e 20, vai falar sobre aquele que convence ao seu irmão de abandonar o erro e o traz de volta para Cristo. Ele traz sobre essa vida uma tremenda livramento. E muitos pecados são perdoados por causa dessa ação. Mas como? Abandonando o erro. Isso, metanoia. Mudança de visão do mundo. Este óculos pecaminoso com que eu nasci me fazia ver coisas nojentas como saborosas. Coisas absurdas como comum. Esse óculos veio da geração da minha cultura, da minha própria visão pecadora, que eu não nasci de novo. Mas o que aconteceu? Eu nasci de novo, veio outra pessoa, colocou as mãos sobre meus olhos e agora não preciso mais desses óculos. Agora eu vejo tudo como tem que ser visto, com os olhos de Cristo. E qual é o resultado disso? Mudança de vida. Agora eu me pareço mais com Cristo. É isso que característica dá início, o pontapé de uma vida que nasceu, uma pessoa que nasceu de novo. Beleza? Que Deus nos ajude a crer nas Escrituras Sagradas, na sua autoridade e a viver conforme Ele exige, conforme se aproxima o fim. Em nome de Jesus.